Existem vários caminhos para encontrar o equilíbrio, a paz, a harmonia na vida. E para trazer equilíbrio hoje no seu dia, através desse vídeo, eu trouxe aqui um convidado, Djalma, que nós vamos falar sobre a apometria. Djalma, para a gente não se estender muito aqui nesse início, já, ó, seja bem-vindo, gratidão por Obrigado, ter Marcelo. vindo. Obrigado pelo convite. Já fala um pouquinho pra gente quem é o Djalma e como você usa essa ferramenta para ajudar pessoas e como que a gente pode ajudar os nossos ouvintes aqui hoje através desse vídeo. Bacana, Marcelo. Obrigado pelo convite. Ele está participando aqui de vocês, aqui com Salada Mista, nesse podcast bacana, que tem esse objetivo, né, de trazer as terapias holísticas, aí sim, e a apometria, ela tem tido um resultado muito bom, né, na Uhum, vida das pessoas. Meu nome é Djalma Neto, sou terapeuta holístico, empresário, e trabalho com a lei da apometria, com radiestesia, mesa radiônica, terapias vibracionais. É muito interessante, né, a apometria, ainda hoje, né, apesar dela ter sido ela iniciou-se nos anos 60, o trabalho apométrico de pesquisa e uhum. tudo mais, do Dr. Lacerda de Azevedo, e ainda hoje desperta curiosidade, né, porque poucas pessoas ainda conhecem a apometria a fundo, ainda é muito desconhecida no Brasil. E ela é uma técnica brasileira. Bacana. É muito interessante isso, porque todas as técnicas, boa parte das técnicas vibracionais hoje, você tem o Reiki, você tem o constelação familiar, Uhum. você tem o Theta Healing, você tem barra de Axis, Axis. são todas técnicas importadas, vamos dizer, né? Cura Perfeito. crânica, enfim. E a apometria, ela iniciou em Porto Alegre, no Brasil, né? Então, ela é ainda desconhecida aqui no Brasil, né? Como se diz lá fora ainda, Uhum. entendeu? Então, ela é muito interessante. E o nome apometria, ela vem do grego, né? Que é o apometria, ou seja, além da medida, Uau. além daquilo que pode ser medido. E eu acho que é um nome, poxa, muito apropriado, né? Uhum. Porque realmente é muito além daquilo que pode se medir, né? De mensurar aquilo lá. Até onde vai, até onde pode alcançar, eu até hoje não sei. Com tantos anos que eu trabalho com geometria, eu sei o que pode ser feito. Agora, ainda dentro do processo de cada vez mais surgindo situações, a geometria tem sido uma abrangência muito bacana, muito grande. Perfeito. Para quem é totalmente leigo, né, e não conhece nada sobre a apometria, ela é uma ferramenta espiritual, é quântica, é energética, vibracional? Ela é assim, falando um pouquinho do início, do histórico da apometria, né? É interessante saber, a gente olhar para trás e ver onde ela está hoje, né? Uhum, Doutor Lacerda de Azevedo era um médico espírita no Rio Grande do uhum, Sul, e ele, como médico, ele tinha uma perturbação grande, vamos dizer, das pessoas que iam em hospitais, isso nos anos 60, uhum, com doenças psicossomáticas, levadas a hospitais com doenças que, poxa, ninguém nasce com diabetes, ninguém uhum. nasce com câncer, ou seja, certas doenças assim, e você tem um fundo espiritual, fundo psicossomático nessa história toda, e incomodava muito ele. E ele via que o espiritismo kardecista convencional não estava tendo um olhar para isso, Uhum. não via isso como um estudo, nada. E ele começou, enfim, teve uma técnica que ele aprendeu, que chamava hiponometria. Ele começou a estudar essa técnica através de uma outra pessoa que veio aqui, um porto-riquenho, o Sr. Luiz Rodrigues, e trouxe para o Brasil essa técnica. E aí o doutor Lacerda começou a estudar essa técnica, mas dentro do processo espírita. Ele quis fazer uma coisa Uhum. meio em conjunto. A técnica existe e a técnica é baseada no desdobramento, que é o processo apométrico inicial. E aí o doutor Lacerda, ele começou, Marcelo, ele escreveu um livro nos 65, 66, ficou até nos 87 que publicou o livro, ou seja, quase 20 anos, um pouco mais de 20 Escrevendo anos, um livro. escrevendo um livro que se chama Apometria, Espírito Matéria, Novos Horizontes da Medicina. Porque ele queria que a apometria, né, no intuito dele, fosse um adendo à medicina, Perfeito. entendeu? Porque ele, como médico, e as validações que ele fez no livro, né, Uhum, nesses 20 e poucos anos escrevendo, de casos médicos, que as pessoas que foram tratadas em apometria tinham resultados satisfatórios, com doenças já definidas, e outras que não tinham determinado tipo de resultado, entendeu? Umas curavam, outras tiveram melhorações significativas somente por passar em apometria. Então, aí ele, poxa, ficou muito instigante o negócio para ele, entendeu? Então, são 440 páginas do livro, né? Até hoje, vamos dizer, a Bíblia da Apometria é esse livro, que né? Que bacana. determina todo o trabalho apométrico e tudo mais, né? Então, o intuito, a criação desse médico era auxiliar
na medicina, medicina. tratando doenças psicossomáticas, E ele, doenças que... isso, que ele entendia que. Aí o que, que ele fez? Ele foi uma sacada muito bacana, né, que conta no livro dele, que a gente entendendo, mas para ele foi um processo normal. Mas ele, o que, que ele fez? Ele trouxe alguns médicos para o centro dele, espírita. Uhum. Ele fez o laboratório no centro espírita. Vamos dizer, porque ele tinha, era um laboratório onde tinha Ele que fazer fazia trabalhar as pessoas, experiências, fazer né? experiências, né? E ele convidava médicos, doutrinava os médicos traziam os pacientes para ter material, Uhum. entendeu? Então aí foi um movimento muito bacana na cidade, né? E localizado, claro, porque na época não tinha como ampliar isso, não tinha informação, não tinha nada, entendeu? Então foi muito legal. E aí foi que criou, por isso que ele tinha esse intuito, né? Uhum. De ser um adendo da medicina. E na época, como ele fez o processo dele todo em centro espírita, ou seja, dentro da doutrina, né, espírita também, mas não era voltado ao kardecismo, né, ele Perfeito. bem, muito bem claro isso, ele mesmo fala muito isso, que não tem nada a ver. Na época, os centros espíritas pegaram muito a apometria. E por isso que você vê hoje, quando a gente põe um Google ou pesquisa apometria, tem sempre ligado a centro espírita, né, a locais Uhum. assim, de Umbanda também, tem bastante com apometria, porque tem vários livros de Ramatiz também, Sim. psicografados também muito bons sobre a apometria, enfim. Uhum. E foi nessa toada que começou, né, o processo. Certo. Então, na maioria dos casos, ou seja, antigamente, a maioria dos casos que procuravam a apometria era para doenças. Para doenças, isso foi o E começo, porque certo. ele tinha o material que tinha, era o que tinha para poder E tratar. isso hoje ele ultrapassou as barreiras da doença, já atende outras Sim, aí situações já também? começou. Aí com o aperfeiçoamento da técnica, e com o processo, mais pessoas trabalhando, enfim, tudo mais, ele mesmo, né, o doutor Lacerda, fez uma coisa muito bacana na contracapa do livro dele, Uhum. na orelha de dentro, aquela parte, né, de contracapa, ele escreve que deixa no final, né, vamos dizer, uma mensagem, né, que durante o processo de escrita desse livro, Que duraram 20 que dura anos? 20 anos, muitas coisas iam mudando e possivelmente muitas Sentido. situações que estão lá escritas já não têm mais sentido e outras estão se renovando de maneira assombrosa. Ou seja, ele já estava percebendo que, poxa, porque durante 20 anos você escreve uma coisa 5 anos atrás, hoje é outra, né? Sim. Você entendeu? Então ele tinha essa percepção. Então, e aí começou a se trabalhar com os processos, aí ele escreveu um segundo livro, chamado Energia e Espírito, que ele já abre um pouco mais o processo da apometria e tal, tudo mais, no sentido vibracional, já prevendo que o processo apométrico é um processo muito grandioso, né? Uhum. Para ficar, quem lê o livro assim na essência, percebe que ele não queria que ficasse preso à ciência espírita, porque fica muito dogmático, muito vinculado a pessoas que vão às ciências espíritas, né? Então, ele gostaria que aquilo fosse um trabalho muito mais amplo, né? Uhum. Que saísse, extrapolasse os ciências espíritas, para que mais Perfeito. pessoas pudessem ser tratadas e trabalhadas. Entendeu? Perfeito. Então, eu acho que foi uma sacada muito bacana isso dele, percepção isso, e hoje a apometria pode trabalhar em espaços holísticos, né? Uhum. A apometria clínica, terapêutica, como eu trabalho em consultório, né? Terapeuticamente, clinicamente, enfim, centros espíritas, espaços, enfim, né? Tá bem aberto para esse lado para ser trabalhado, né? Bacana isso. Que bacana. As doenças já, as emocionais, né? Então já indo, não precisa ter uma doença física, né, para a pessoa. É como nós conversamos, é o desequilíbrio, né? As pessoas têm buscado a apometria para tratar os desequilíbrios, porque a essência nossa, né, é espiritual, né? Como diz aquela frase, nós somos seres espirituais que vivemos experiência física, Sim, né? verdade. Então, a essência nossa é espiritual. Então, e nós, como trazemos isso da espiritualidade nossa, como você traz DNA dos seus pais, né, da sua ancestralidade, você também traz um DNA espiritual das essências que você foi, né? Então o Uhum. processo se inicia na grande pergunta, na frase assim, quando você não é o Marcelo, você está Marcelo, eu estou Perfeito. Djalma. Nós não somos. Nessa experiência É. de vida, nós somos essa Nós estamos. persona. Estamos, né? Estamos, não somos. É. Né? Não somos. Nós somos a essência que nós chamamos, que eu chamo no processo apométrico, que eu chamo é o ser de luz. Uhum. O ser de luz, sim, o ser de luz é um ser de luz que transitou em existências, está Marcelo e vai transitar, Uhum. porque esse ser é eterno. Então me perguntaram outro dia se a Prometeu tratava de vida passada, né? Aí eu conversei, falei, pessoal, mas não existe vida passada. Existe uma vida. Né? A transitoriedade de corpos que você foi, que você está hoje Uhum. nessa essência Marcelo, isso sim, isso muda. Mas a essência, ela vem numa depuração.
E a única razão, de motivo de você estar aqui, eu estou aqui, todo mundo que está aqui Uhum. nesse planeta vivendo, é a evolução espiritual, Sim. né? Porque nós levamos a nossa consciência. O corpo fica, né? O corpo é cremado, é derretido, é, enfim, é desgastado aqui mesmo, né? Pela própria terra Sim, que exato. consome o corpo, né? Porém, a nossa essência, a nossa consciência permanece, né? Permanece. Entendeu? E essa consciência que caminha transitando em situações, né? Em vidas, em recordações, em memórias, em traumas, né? Uhum. De anos, não sei nem se anos é uma palavra certa, porque é um tempo, né? Na verdade, você pode ter coisa de 300, 400 anos atrás, que está te perturbando hoje ainda, entendeu? Isso é possível, então coisas de experiências passadas, Sim. nesse plano mesmo, você diz, ou pode ter outros experiências em outros planos? Olha, na essência espiritual, Na essência geralmente nesse espiritual. plano, né? Geralmente aqui, porque a humanidade ela vem de uma densidade muito grande, né? Uhum. Nós humanos eram muito mais densos, muito mais né, assim, rudes, Eu né? acredito nisso. Sim, sim, Eu muito, acredito. né? Inclusive, observando a Bíblia, né, porque eu gosto muito de ler a Bíblia, e assim, eu vejo que no tempo de Moisés, por exemplo, ele teve que criar leis do tipo: "Não pega a mulher do teu pai, não pega a sua Sim, irmã", é, não sabe, coisas que pra gente hoje é muito nítido, né. sim, Então percebe ali um povo de uma consciência mais arcaica, é, mais densa. sim, Outra coisa também, nos tempos de Jesus, tipo, quando as pessoas entravam na cidade, tinham cruz na frente das cidades e pessoas crucificadas ali, era normal, eles passavam ali, sim, ou então: "Ó, gente, vamos ali, estão apedrejando uma mulher, vamos lá, vamos". sim. Cada um pegava Era sua bárbaro, pedra, né? era um A bárbaro. barbárie, né, que fala, né, dos Exatamente. bárbaros, né? Olho por olho, dente por Era dente. isso mesmo. Então, e vem, né, lá, pega a área medieval depois para frente, Sim, né, quanta coisa, quanto se matou, né, exato. pela igreja, né, Pelo as amor, né. cruzadas, ou seja, Exato, que barbaridade, né, fazer exato. isso. Então nós amamos Jesus, então vamos matar o Vou matar, povo que não quer dizer, aceita ele. totalmente errado o princípio de Jesus. E aqui a gente não está Né. atingindo, né, nenhuma religião, é só Não. realmente revendo alguns valores da Isso, crença, né, claro, claro, é. Importante e isso. como muita coisa ruim aconteceu com a nossa ancestralidade por conta de uma crença que foi instalada, foi imposta, né, sobre o povo. Sim, e aí por conta disso, né, muitas situações ocorreram, então muitas pessoas sumia pessoas sendo enterradas viva, tinha muitas situações que ficaram muito traumatizantes Uhum, nos processos, então pessoas que morreram muito ruim, né, vamos dizer, né, muito sofrido, muito penoso, e tal. Por isso que a gente sim. vem nesse processo de E isso depuração. influencia a nossa vida atual, inclusive. Pode Essas influenciar coisas podem muito a vida influenciar. atual, isso. Muito interessante, porque cura simples é relacionamentos. Uhum. Relacionamentos é uma situação que acho que Nossa, sempre, entendeu? Pega bastante situações aí bem complicadas. Então, por exemplo, você pega uma pessoa que por numa existência dela, ela teve um trauma, ela acabou perdendo uma pessoa querida, uhum, ou morreu por aquilo por amor, ou enfim, juras que não foram cumpridas, promessas, enfim, né? Aquilo lá. Ela morre com aquela coisa, aquele ela processo, leva aquele aquela trauma, memória aquela negativa. memória dentro dela, entendeu? Ela E vem aí, com aquilo pra dentro. onde vai essa E memória? então, fica na subpersonalidade ou personalidade múltiplas que a gente estuda na apometria, que a apometria contempla Uhum. isso, né? Então, no meu curso de apometria, quando eu falo sobre isso, eu ponho sabe aquelas bonequinhas russas, Sim, uma dentro da outra? sim, Matrosca, acho que é matrosca. sim. E aí mesmo é isso. Então, dentro do Marcelo, há vários Marcelos, Camadas. entendeu? Camadas dentro de você mesmo. E esses seres dentro de você, eles têm algum lá, se tem algum que está em desacordo, em desalinho dentro de você mesmo, ele Uhum, está lá, ele está impedindo que a pessoa, nessa existência agora, em 2024, passou 300 anos do processo, vamos dizer, uhum. mas a pessoa tende a rejeitar situações amorosas, para que não sofra aquilo que sofreu. Puxa vida. Então ela não tem essa consciência, Uhum. sabe? Então, isso vai para medos, para aflições, para questões financeiras, ou seja, é muito amplo, Marcelo. Então, isso bloqueia a vida, e a pessoa busca o que aqui? Por tratamentos, né? Psiquiátricos, psicológicos, Uhum. remédios, ou seja,
terapias mesmo assim que existem hoje muitos recursos para isso, a própria constelação contempla muito isso, só que no nível sistêmico, né, e a apometria é a nível da pessoa, somente ela, Sim. né, na linha dela, entendeu? Então é muito semelhante a apometria com a constelação, há uma associação muito bacana nisso. Então quando você vai curar aquela pessoa, trazer aquele ser que está em desalinho dentro do espiritual dela, você consegue estabelecer um novo momento de vida dela, vamos dizer, Entendo. entendeu? É como se fosse assim, eu venho te procurar, como assistente, né, eu vou ser assistido, é isso? Sim, isso é assistido, Isso, isso é. eu venho como assistido. Veio com uma questão, ele pode Isso, aí eu venho para você, ó, meus relacionamentos, que é o que acontece muito comigo, também sou terapeuta em constelação familiar, Sim. e a maioria das pessoas que me procuram é por causa de relacionamentos, seja com os pais, né, Sim. seja com o cônjuge, com filhos, que às vezes acaba só se repetindo a história. Então, assim, eu venho com problemas de relacionamento. Ah, meu relacionamento nunca dá certo, sempre eu faço pela pessoa e a pessoa não dá valor, e aí acaba terminando. E aí você faz um acesso nos meus registros de experiência. Então, a apometria, diferentemente da constelação, ela não pode ser trabalhada por uma questão específica. Não há como determinar uma questão, vamos trabalhar relacionamento, não há. O que precisa, o que a gente faz no começo é uma anamnese, uma conversa Perfeito. pontuando algumas situações e tudo mais, né? E pode ser que apareça aquela situação naquela sessão ou numa outra, sabe? Mas assim, tem que entender que, primeiramente, as camadas, vai vir primeiro o que está para trabalhar com a pessoa, entendeu? Para até ela acessar aquilo. Então, não há como eleger um ponto, somente Ah, relacionamento, perfeito. entendeu? Entendo. O que acontece? Muitas vezes, as pessoas, em questão de relacionamentos, você vai trabalhar a questão do poder pessoal, da autoestima, muita coisa, a pessoa que não se subestima a um processo assim de um uso, né, um abuso, entendeu? Perfeito. Então você consegue trabalhar essas questões que ela vai se reforçando e ela por si mesma ela vai melhorando, ela vai percebendo a nocividade que está dentro do seu processo, né? Quanto aquilo está ruim, ela não consegue ver, né? Interessante. Então, uma pessoa que quem nos assiste agora, que sofreu um abuso ou um trauma, seja o abuso moral ou sexual, a pessoa pode tratar isso também na apometria? Pode trabalhar Depressão. assim, depressão é isso, porque traumas, medos, depressões, todos os processos que afetam, porque, vamos dizer, quando o processo apométrico, né, o Dr. Lacerda, ele estudou muito a parte da teosofia, Uhum. né, para formar o processo muito lado oriental. Da Helena Blavatsky, enfim, do hinduísmo. Sim. Então, o Dr. Lacerda, ele contemplou na apometria o estudo dos 7 corpos. É o estudo chamamos de estudo do homem setenário, onde nós temos o corpo físico, o corpo e mais 6 corpos sutis. Que nós chamamos do pretérico, primeira camada, o corpo astral emocional, mental superior, búdico e átmico. São 6 corpos sutis que formam a nossa essência de luz. Perfeito. O espiritismo contempla 3 corpos: espírito, corpo físico, espírito e perispírito. Né? E a apometria, não a apometria coloca mais 4, mas o lado oriental. O lado oriental, a gente sabe pela sabedoria, pelo tempo que existe isso, né? Não é uma coisa aí. Sendo que o espiritismo, o kardecista tem 150 anos, 140 anos, né? Entendeu? Então, o Kardec subiu 1.600 e pouco, né, a doutrina. Exato. Enfim, é um estudo maior. E aí, tanto é que a astrologia contempla também chakras, né? O estudo dos chakras, a revitalização dos chakras, que também é do lado oriental, né? Que aqui nós não temos no Ocidente, né? Engraçado que ultimamente, como tem aparecido muito para mim, eu tenho me interessado, eu estou me aprofundando mais no conhecimento dos pontos Chi, né, que chama de energéticos. O eixo nosso, Exatamente. né? Inclusive, eu identifiquei é, a- vamos dizer assim, algumas peculiaridades que são parecidas no cristianismo. Por exemplo, a Kundalini, né, as 33 vértebras que correspondem à idade de Cristo, os pontos energéticos também. É bem Ele vasto. sempre trazia muito pro chakra do coração, sobre o amor, amar o próximo. Sim. E o chakra do coração, ele liga tanto os chakras que estão ligados às nossas necessidades terrenas, né? Isso. E também os chakras superiores que estão indo para o lado mais sutil, mais Os espiritual. 3 físicos e 3 espirituais, é o central. É o central. Então, é esse. Então, o doutor Lacerda, é que os chakras,
ele já dá um curso todo só para falar de chakras, porque realmente é muito vasto É o muita material informação, de né? chakra e tem algumas linhas um pouco diferentes, mas o princípio é esse mesmo. Os pontos, os nossos vórtices, né, de energia, e esses desequilíbrios causam processos, porque cada chakra está ligado a uma glândula, cada glândula é um Uhum. sistema endócrino todo feito. Então, essa comunhão desses processos, né, assim, no alinhamento, você garante uma saúde física, psíquica, emocional da pessoa. Perfeito. Né, entendeu? Então, por princípio. Então, o Lacerda também estudou os chakras para incluir na apometria, então também faz parte do processo apométrico trabalhar com os chakras, né? Um estudo bem maior. Bacana. Bacana. E esse, você citou Helena Blavatsky, por exemplo, o Marcelo, eu tinha muito preconceito dela, porque eu fui criado cristão evangélico, né? E, de uma certa forma, a igreja, antigamente, eu não estou falando de quem é católico hoje, mas a igreja condicionou as pessoas não olharem para isso, né? Sim, Que, inclusive, dava o nome de ocultismo, isso, é. de magia, mas a gente percebe que o hermetismo, por exemplo, Sim. é um conhecimento antigo, né? Inclusive advindo de Tote, né? O deus da sabedoria para os egípcios, Isso. que traz conhecimentos como, por exemplo, são leis da vida, né? Leis universais, como a lei da correspondência, a lei do retorno, Sim. né? Assim, tudo que você faz, você tem de volta, né? Sim. A correspondência, assim como na terra como nos Princípios céus. básicos, como a gente falou do 10 mandamentos na época, mais ou Sim, menos isso. São princípios éticos, morais, princípios de conduta, princípios que vão formatando, né, a condição humana aqui de existência e tal. Então, você vê que não foi, é um processo que de muita luz. É que não tinha, assim, na época, a igreja, ela tinha um processo, claro, de domínio, enfim, uhum, nada que poderia ser contra a igreja, não existia exato. nada, às vezes eram queimadas, bruxas, né, Uhum, como foi muito naquela época. Então, foi por isso que veio essa densidade toda que a gente falou. Então, a apometria, ela trouxe esse estudo também junto com o processo espiritual, para ser uma técnica mais abrangente no total da pessoa, né? Entendendo que a relação, né, espírito, corpo, matéria, ou seja, emocional, está tudo junto, né? E não pode ser perfeito. separado. Você não pode tratar um ou outro, você tem que tratar tudo junto, Certo. entendeu? É isso. E num processo bem avançado, né? Bacana. Eu queria até compartilhar com você, eu passei, né, por uma experiência, né, estou passando por um Legal. processo de apometria, acho que tem um pouquinho mais de um ano, Aham. na qual eu fui trabalhar questão de escassez. Eu me sentia muito escasso, Tá. sabe? E, inclusive, também, eh, posso usar o nome, porque eu procrastinava muitas coisas, sempre Certo. deixava pro limite do limite do final. Sim. E eu acho que talvez vocês que assistem aí se identificam com isso. É interessante que depois de começar o processo de apometria, Hum. eu consegui fazer mais as coisas, ser mais eh, proativo, não deixar as coisas para o final. Às vezes, tipo assim, ah, não, lembrei agora, eu vou fazer agora. Entendi. E me ajudou. Você sabe que é muito interessante, Marcelo, porque a apometria ela é muito buscada, ela é muito conhecida para processos que nós chamamos processo de obsessão. Ela é muito procurada por obsessão. Então, as pessoas estão passando dificuldades aqui. Ah, estou com obsessor, a minha vida não anda, é com Uhum, obsessor, sempre assim, né? Sempre terceirizando, né? Nunca é ela, né? Sempre terceirizando. Mas, pela minha experiência de consultório, nos anos que eu trabalho dentro do processo apométrico, o que mais se encontra é o processo de auto-obsessão. É uhum, a auto-obsessão que existe muito mais. É onde a pessoa mesmo se auto-obsedia por essas questões que nós conversamos. sim. Né? Então, esses processos elas vão se bloqueando, vão se fechando dentro delas mesmas e não compreende isso. Então, joga a questão para um outro. Né? Ou a minha vida não anda porque tem um espírito me obsediando. Uhum, Não é bem assim. Existe isso também, existe, claro, existe aquela coisa do algoz, aquela coisa do vingador, aquela coisa da perseguição, do encosto, né, uhum. do egum, enfim, existe essa coisa, claro, tem. Mas a intensidade muito maior das pessoas é aos processos internamente, como aconteceu com você. Então, eu acredito que eu me cobrava demais. Na Sim. verdade, eu sempre me julguei, tipo assim, vai, ah, eu quero ter um podcast. Ah, não, isso aí não é pra mim, não, isso jamais, isso aqui. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu tinha dificuldade até de me expressar publicamente, de falar diante das câmeras. Os meus primeiros vídeos aqui do Salada Mista, meu Deus do céu, dá vontade de tirar tudo do ar.
Fica só Mas no registro, mas é bacana. Isso é a evolução do processo. Você vai vendo como que é. sim, e a apometria me ajudou. Então, ó, vocês que nos assistem aí, ó, gratidão por chegar até aqui do vídeo. Não esquece de deixar o seu like, dessa forma você contribui para o crescimento do canal, me ajuda a manter mais vídeos aqui, me ajuda a manter. Não é simples, tá? Tem sido desafiante, mas toda vez que vocês têm interagido aqui, olha, muita gratidão mesmo, tá? Então, a gente já falou aqui que a apometria pode ajudar fisicamente, não é isso? Sim, as doenças. Sim. Sobre doenças físicas que podem ser, inclusive, oriundas de psicossomatização, não é isso? Psicossomáticas. Isso, É. exato. E também Fundamental. falamos sobre obsessores, que tanto pode ser externo, que socorre também, né? Sim, claro. Espiritual. Claro. Existe também, a gente ouve falar de espíritos negativados, né? Isso. E também na questão emocional, certo? A gente hoje, nessa questão dos espíritos, né? O que acontece, Marcelo? Existe uma população de desencarnado Uhum. muito grande. Assim, São como a entre gente, nós. então. São como se fosse como a Porque o gente. corpo fica, a consciência permanece, Uhum. né? Então, esse é um princípio, porque vai embora, mas a consciência fica. E essas pessoas, esses seres que estão aí, vamos dizer, né, ou seja, no Uhum. sentido, mas que estão aí perdidos, eles têm somente atração pela frequência, porque tudo é frequencial, né? Então, a partir do momento que há uma frequência condizente com aquela energia, com aquele ser, com aquele espírito, com uma aqui de um encarnado, as coisas vão se Porque entendeu? você fica acoplar. visível. Você fica claro, porque na nossa densidade, nós somos seres espirituais em essência. Temos processos intuitivos, temos processos que nós percebemos, manifestações, né, espirituais dentro de nós mesmos, mas com esse corpo aqui que é uma densidade, é um peso, entendeu? Agora você imagina quando você não tem um corpo mais, você só tem essência. Então, essa sensibilidade se multiplica por milhões, entendeu? Porque você é a sua essência. Uhum. Então, você capta muito mais as coisas, você está muito mais ativo dentro da conexão, e isso que causa as influências espirituais, né, em pessoas aqui. Existe muito a questão dos vícios, questão das compulsões, dos desalinhos, né? Você trata somente uma pessoa com vício, como eu já tratei pessoas com vício de alcoolismo, vícios de drogas, através da apometria. Uhum. Junto com o tratamento convencional. Veja bem, isso é muito bem importante. Não parar o que está fazendo, medicamento, ok? Cigarro, junto com o tratamento apométrico, em conjunto, sabe? Porque quando a pessoa fuma, quando eu falei isso com a pessoa, o problema não é fumar, o problema é quem fuma com você, sabe? Se você usa um baseado, uma coisa assim, maconha, tudo bem, não julgando nada, Uhum. ok? Quem está com você naquele momento? Que egrégora que você está acessando para aquele momento, entendeu? Uma bebida alcoólica mesmo, beber socialmente é uma coisa. Sim. Agora, todo dia ir no bar beber, porra, é uma Nossa. coisa errada, entendeu? Beber uma garrafa, de uísque, uma coisa, sabe? Então, assim, o que acontece? Com o enfraquecimento do frequencial da pessoa, essa frequência, porque não é um ser só, não é um cara só que está lá, é uma ordem, né? É uma energia que está lá, entendeu? Que vão instigando aquela pessoa aquele processo. Então não é nem o que a pessoa está tomando ou fumando, mas sim a egrégora. Quem está com ela? Por isso que é o frequencial, sabe? Então você tem processos de elevações espirituais, você pode trazer, por exemplo, a ayahuasca, por exemplo, você tem um processo de elevação, você está formando uma egrégora de Perfeito. positiva, de amor e luz, então você tem uma proteção, né? Mas grande parte não tem isso. Então eles fazem de qualquer maneira, de qualquer jeito, entendeu? E aí a coisa está feita. Eu tratei um rapaz um dia, um transtorno psicótico, sabe? Ele por uma não sei, o que eu sei da história chegou para mim. A mãe dele me trouxe, um rapaz de 26 anos, e ele acabou indo numa festa no final do ano, tomando uma bola, alguma coisa assim, uma bala, e enfim, foi parar no hospital. Deu um transtorno psicótico nele, e a coisa subiu tão forte, o efeito daquilo potencializou, que ele ficou meses assim complicadíssimos. Nossa. Aí a mãe dele conhecia a apometria, me achou nas redes da vida e tal, Perfeito. trouxe comigo e, cara, foi, sabe, a recuperação dele, como ele veio, como ele saiu, sabe, porque e só com a apometria, sabe? Eu Ele acredito. tinha remédio, ele estava com psiquiátrico forte,
E aí ele chegou a primeira vez assim, cara, um rapazão grande, com a mão assim pra mim, sabe? Aquela, Uhum. tal, nossa, um olhar, sabe? E aí a gente foi trabalhando as sessões e tudo mais, e Ele enfim. Algumas pessoas têm fala assim: "Ah, o cara ficou esquizofrênico", por exemplo, é mais ou menos Sim, parecido? a esquizofrenia é o processo que tem o rapaz que tem esquizofrenia, porque são doenças, são catalogadas, são carimbadas dentro assim, Uhum. você está com isso, você tá com aquilo. Hoje tem vários, hoje Sim, tem o dicionário é grande hoje, sim. né? Porém, você tem que entender que há uma conexão espiritual lá que está atrapalhando a vida dele. Por isso que no passado, quantos médios foram parar em manicômios, quantas pessoas espiritualizadas no sentido, né, de uma sensibilidade maior foram tratados como loucos, afastados da Uhum. sociedade, entendeu? E são pessoas que tinham uma sensibilidade muito maior, né? Hoje se tem Não eram loucos, não mas eram loucos, só não eram, conseguiam eles enxergar o só não mundo eram sutil. compreendidos. A família é qualquer coisa, uma família muito evangélica, uma família Sim, tradicional, olha aquilo lá com uma coisa assim, né? Assim, sim, não aceita aquilo, né, Marcelo? sim. Entendeu? Então é complicado. A gente já taxa como doido, como louco, enfim, como a pessoa está tendo visão, enfim, é o processo de cada um, Eu né? quero aproveitar, inclusive, Djalma, para fazer um alerta para quem assiste, vocês que às vezes vai curtir um barzinho, uma baladinha, cuidado com o que vocês experimentam, a egrégora com que vocês estão ali, e de repente você pode atrair para sua vida, para seu corpo sutil, coisas que podem te atrapalhar pro resto da vida, não é isso? Tem uma coisa interessante isso. Uma vez eu estava num centro, né, e sem espírita mesmo, tem Uhum. um trabalho apometria, eu estava fazendo lá, e o centro exigia que se fizesse um curso. Eu queria trabalhar tem um centro aqui em São Paulo, muito grande, que trabalha com apometria gratuita, só que você tem que fazer um curso com esse. E esse assunto eu debati com a pessoa, né, nesse sentido tal, porque a pessoa não quer, condenava aí em boate, em casa noturna, em, sei lá, em festa, não pode, porque tem muito espírito assediador lá. Tem, Uhum. ok, como ter do lugar, ok, tem. Mas você pode ir protegido, você pode ir com uma força, entrar e sair consciente. Eu imagino. O que você não pode é ir de peito aberto, ou seja, sabe, na inconsciência, ir ou de qualquer maneira e sair de qualquer maneira. Aí você traz um monte de coisa errada pra você. Ou seja, tem uma frase que eu costumo dizer muito, né, que eu vou entrar e vou sair e não vou levar nada que não seja meu, Boa. sabe? Eu vou entrar nesse lugar. Eu vou sair desse lugar e não Uhum. vou trazer nada que não seja meu. Isso para hospitais. Só de Não é pensar nisso, para balada. você Sim, só de porque pensar você está com nisso, presença. sim, Você você mostra tá a sua presença. consciente, Você né. está consciente, Ah, entendeu? Então, eu vou no hospital e justamente a conversa que nós tivemos, que eu tive com o professor na época, foi isso, né? Porque eu falo que o hospital é muito pior do que uma balada. Não, imagina, o hospital é lugar de luz, lugar de iluminação. Eu falei, que nada, o hospital é terrível. hum, Eu amo muito, tem muita gente que está em convalescência, muita gente que está morrendo e morrendo ruim, uhum. né? Que não tem preparo. Ou Tá em seja, processo de né, em processo, despertar, tá né. certo, tem coisas espirituais, tem, mas o que você capta lá, se você for ver a pessoa que vai para o hospital que tem esse trânsito, porque eu trabalho no hospital público, faço um trabalho, Uhum. um voluntário no hospital público numa daqui, na Zona Norte. E eu tenho contato semanalmente com essas pessoas. Eu sei como é pesado no Sim, hospital. é denso É mesmo. denso e pesado demais. Então, assim, é aquilo lá. Você tem que ir, sair, entrar com consciência, com Uhum. proteção, com luz, em vez de fazer uma Sim. oração, ou seja, sabe? Um E, dia me ocorreu, inclusive, Djalma, de chegar no hospital, fui visitar meu pai, né, e tinha uma família chorando porque recebeu uma notícia triste, né, de ter perdido um parente, eu nem soube, mas é tão denso que chega na gente, sabe, você sente aquela tristeza, fala, pega puxa mesmo. vida, a família perdeu alguém, e é uma coisa que a gente não quer, né, passar. Uma coisa que eu costumo dizer assim, paralelamente, junto com as pessoas que me passam comigo a epimetria no tratamento, no atendimento, da importância da conscientização, Marcelo, de se morrer bem. Hum, Você pode viver bem ou viver mal. Você também pode morrer bem ou morrer mal. Então, a condição da pessoa se interessar por uma espiritualidade, seja qual for, o que a pessoa quiser, para que ela possa morrer bem. Ou seja, acabou, morreu, valeu, ó, deu, pronto, fui, uhum, sabe?
Porque essas pessoas que estão, as consciências que estão aí perturbadoras, que estão perturbando através de processos materialistas, pessoas que não se querem se desvincular do outro, pessoas que querem se vingar do outro, pessoas que não se conformam com ter morrido, entendeu? Porque não fez nada, e enfim, sabe? A gente não sabe o dia que vai ser, né? Eu costumo dizer que a maior sentença de morte é o nascimento. Verdade. Você nasceu, você vai morrer, né? Qualquer coisa. Basta Então, estar vivo, né? é sentenciado. Sim. Basta estar vivo. Então, quanto melhor você levar a sua vida em processos espirituais, processos de De estar bem com autoconhecimento. você, autoconhecimento, né? Né? Aquela coisa de processos éticos, morais, Uhum. né? Ou seja, não fazer nada por outro que você não quer que te faça, coisas Exato. básicas, né? Assim, melhor você vai estar preparado frequencialmente Uhum. por uma partida dessa, a hora que for a sua hora. Entendeu? Claro, eu vou ter saudades dessas pessoas próximas. Claro, normal, a gente tem, é humano, sente saudades. As pessoas viajam, tem saudade, imagina quando é. Entendeu? Porém, a pessoa ela vai com tranquilidade. Isso a Palmeiras tem tratado muito bem essa consciência, eu tenho falado muito para as pessoas, para essa importância, né? De depurar. Quanto melhor, mais livre você morrer, você, Uhum. dos processos antigos, melhor vai ser para frente. Porque a sua vida vai continuar. Ela não acabou aqui. Você é um ser em evolução. Né? Cíclico, Entendeu? né? Você está vivendo, você está marcelo nessa vida, pode ser que na outra vida, que vier para frente, né? Yogananda fala muito, né, nos livros dele, de você se preocupar com a vida que virá pela frente, sabe? Tá. E é realmente isso, né? Você se preocupa com o que vai vir, sabe? Então, eu preciso melhorar minha vida hoje, a oportunidade minha é hoje, aqui e agora, nesse dia. O que eu posso fazer hoje, para que amanhã seja melhor. E os maiores princípios que vocês acreditam que usam são os princípios do amar o próximo, não julgar. Não... Os princípios, né, básicos, éticos, morais que você tem aqui, se conduzem numa vida bacana. E você, por frequenciais, também ajusta. Então, a poetria, ela tem um processo de trazer essa informação toda para a pessoa. E justamente eu gosto. Por que me especializei na poetria clínica terapêutica? Justamente poder ter esse diálogo com a pessoa, conversando com a pessoa. Porque na poetria de roda, como você tem passado também lá no espaço, eu trabalhei muito tempo assim, muito eficiente, a poetria de roda é fantástica, tem uma energia muito boa, onde, para as pessoas que não sabem ainda, não conhecem bem a diferença, ficam assistindo no meio e as pessoas ficam em volta, assim, os captadores, nós chamamos, e o dirigente dirigindo o processo. Talvez seja mais ou menos isso. É isso mesmo. Ou fica numa maca, ou fica, né? Não, o meu Mais ou menos é isso. assim, senta em cadeiras. Cadeiras e tal, tem espaço, tem maca, pode ser, da mesma maneira. E essas pessoas vão captando e vão... Só que quando acaba a sessão, acabou, você sai, vai embora. Né? Alguma pessoa fala alguma coisa ou outra, algum recado, pode ser, não sei, depende da abertura do lugar, né? Se o lugar permite ou não, né? Eu já tive recados. Então, né? às vezes tem, permite isso. Mas o doutor Lacerda, no livro dele, ele fala para não falar. Ah, sim. Para acabar, acabou. Mas, enfim, é importante, eu acho, falar, comunicar alguma coisa. E quando eu participei, comecei a trabalhar com a comunidade terapêutica clínica, me foi muito mais fácil esse diálogo com a pessoa. Eu posso conversar antes com a pessoa, durante e depois. Né? Entendeu? Assim, a gente faz a poetria, trabalha depois, então vai acompanhando uma trajetória. Então, tem pessoas que trabalham comigo há anos, há meses, enfim, vai ficando, porque a gente vai vendo a evolução do processo. Perfeito. Né? Entendeu? É muito bacana isso. Ter essa conversa toda que a gente tem, de dar essa consciência para a pessoa. Perfeito. Sabe? Do morrer bem. Sim, falando em consciência e morrer bem, você falou sobre frequência, energia, vibração, e inclusive você falou sobre densidades, né? Eu entendo, não sei se eu estou errado, eu gosto de pensar assim, que por exemplo, se eu estou sentindo gratidão, alegria, estou entusiasmado pela vida, eu estou em alta vibração. E eu estou em alta frequência, né? E aí, um exemplo, eu me deixei me envolver ali numa questão de trânsito, o cara deu dedo, eu fiquei bravo, aí eu caio a minha frequência, é isso? O que acontece? A gente tem que, a frequencial, definitivamente de energia, porque a energia tem um tamanho, tem um volume, a energia ela tem um aspecto diferente da frequência. Uma onda é uma onda, né? A frequência é uma onda e a onda está o tempo todo, você está frequencialmente, né? Você está se ligando às situações da sua vida. Quando acontece uma situação dessa desafiadora, um processo desse negativo, uma briga, uma discussão, claro, nós temos sangue aqui dentro, temos que nos reagir, enfim, falar. Porém, o que eu falo para as pessoas? Ficar o menos tempo possível nesse processo. Sim.
Entendeu? Não permitir que aquele cara que te fechou às 7 da manhã estraga o seu dia, a sua semana, porque, entendeu? O cara te mostrou o dedo, você ficou bravo, Sim. xingou. Entendeu? Então, assim, eu vou reagir, vou ficar na hora, acabou, Exato. agora. Agradecer que não aconteceu nada, tô vivo, tô andando, vou embora. Como Jesus disse, ireis, mas não pequeis, né? Então, ou seja, não precisa prolongar aquilo. E às vezes, numa situação dessa, você vê pessoas no trânsito, a gente está sempre andando e vê pessoas aqui em São Paulo, que é uma cidade grande, Uhum. né? A gente vê pessoas em desequilíbrio, né? Qualquer coisa, Verdade. estão xingando, estão gritando, aquelas pessoas estão o dia inteiro naquele negócio, chega em casa, claro, a vida da pessoa está tudo errado. Por que será, né? Entendeu? Então, Sim. ela está nisso, ela está nessa conturbação. E frequencialmente, ela atrai aquilo que ela emana, que é uma onda. Perfeito. Você entendeu? Então, por isso, né? Então, e é onde eu queria chegar. Por exemplo, quando a gente se deixa envolver por aquela questão do trânsito e fica muito tempo naquilo, que nem você falou, às vezes a pessoa está lá no trabalho, já passou já mais de 5 horas daquilo, e aí a pessoa volta naquele episódio e volta a sentir aí, nossa, eu devia ter ido atrás, eu devia ter falado, eu devia ter dado o dedo de volta, e aí a pessoa fica naquela frequência. E aí ela fica visível, né, para, por exemplo, espíritos obsessores, Sim. porque ela está numa frequência baixa. Um prolongamento desse estado emocional. Porque o que está afeta? O seu estado emocional. Você, depois de 5 horas que aconteceu o evento, você sente a mesma emoção de raiva, Uhum. de bronca, de indignação. Por que eu não reagi? Por que eu não tirei uma arma e não matei o cara? Uhum. Ou seja, então, a mesma emoção, olha como essa emoção, ela potencializa através do coração um aspecto que Sim. vai atrair aí algum que está lá meio que, entendeu? Vamos dizer, a serviço de não coisa boa, Uhum. ele vai chegar no Marcelo e vai dizer, pô, vamos lá, pô, compra uma arma, vamos lá matar o cara, vamos, sabe? Porque vem tudo pela consciência. Todo acesso espiritual vem pela mente. É tudo por aqui, porque só fica a consciência, entendeu? Daí a gente traz também de novo o conceito da lei da correspondência. Assim como nos céus, né? Sim. Na terra. O que é em cima e embaixo, ou seja, tudo, isso Você mesmo. acaba Então, externalizando aquilo, esse né? processo, Externando. externando, pondo para fora aquilo lá que nasceu. Então, e a palmetria, ela acessa todo esse campo da pessoa, né, através de um processo que a gente falei no começo da palavra, mas é bom explicar para as pessoas às vezes não compreenderem. Porque como que eu vou acessar? Como que é? Em primeiro lugar, eu não sou um médium, não tenho mediunidade nenhuma. Uhum. E a palmetria você não precisa ser médium. Eu achava que precisava ser médium. Não precisa. Não precisa. É uma das coisas que o doutor Lacerda começou no trabalho dele, com médium e tudo mais, tal, mas depois as coisas foram se abrindo de uma outra maneira. Por quê? A apometria, eu costumo dizer que é uma técnica do sentir. Você sente. Você já participou de processo de constelações familiares? Uhum. É a mesma coisa. Você sente alguma coisa, você sente o campo. Sente. Entendeu? Você sente. Puxa, não tem nada, mas você começa a chorar, você começa a sentir uma coisa ruim. É o sentir, é puramente o exercício. A constelação também, o exercício do sentir. E a apometria é a mesma coisa. Então, como que nós acessamos esse campo da pessoa, que foi a técnica que iniciou no Dr. Lacerda, que é da hipnometria, que é o desdobramento. Então, nós desdobramos o assistido. O assistido é desdobrado. O que é desdobrar? É ampliar. Falo que é o Wi-Fi, a banda larga. É como pegar as camadas e deixar todas elas abertas. Por pulsos e comandos, um comando verbal e o pulso, que é o estalo de dedo. Estalo de dedo. Você vai, então, dizendo na ação, desdobrando o Marcelo em 1, desdobrando em 2, desdobrando em 3, pulso de 1 a 7, desdobrando você, desdobrando a mim, eu, por percepção, sensibilidade, acesso às interferências que eu chamo. O que é interferência? Pode ser obsessor, pode ser vida passada, é o que está aí que não deveria estar, Marcelo. Você conseguiria fazer isso assim, por exemplo, aqui e agora? Isso Não. é possível, não? Não. Por quê? O que acontece? Porque nós precisamos desdobrar, né? Assim, tem que ter uma abertura antes, inicial, para a gente iniciar o processo, né? E tudo mais. E há um estado de psíquico para você estar perceptível para o processo de desdobramento. Perfeito. Entendeu? No ambiente, uma situação favorável, tal, tudo mais, que você vai facilitar o desdobramento. Fico feliz. Entendeu? Isso já precisa citar. Porque isso é magia, não é? É um tipo de. Não, até que justamente a hipnometria do Dr. Lacerda estudou na época, que eu te falo, ele não quis pegar o nome hipnometria porque justamente ia tá muito parecido com hipnose, que ele não queria vincular a hipnose. E a hipnometria do Dr. Luiz Rodrigues, ele só contemplava o desdobramento. E desdobrou,
o corpo pode se fazer qualquer coisa com o corpo desdobrado, porque ele já entendia que as doenças também estavam no sutil. Então, se eu ampliar o Marcelo, se eu ampliar o Wi-Fi, a banda larga do Marcelo, entendeu? Eu consigo trabalhar isso por percepção. E aí é o desdobramento. Então, se induz o desdobramento. Depois, no final da sessão, reacoplando em 7, em 6, em 5, ou seja, Sim. retornando, e a gente conversa, troca, faz um diálogo no final, tudo mais. É isso. Certo. Então, o processo, o acesso da apometria ao corpo sutil da pessoa, né, dos corpos vibracionais, é através do desdobramento. Certo. E existe algum risco, por exemplo, se, no caso, você esquecer de acoplar novamente, né, no final, existe algum risco de eu estar com o corpo aberto? Não, e não existe, assim, a conduta é o começo, meio e fim, tem um processo, né, de como faço com a sessão, tudo mais. Se a pessoa não reacoplar devidamente, pode ser que ela tenha uma bagunça aí até ajustar, entendeu? É como se você terminar uma constelação e deixar aberto, Não, entendeu? Vamos parar agora, acabou. Quem tá lá naquele momento vai ficar zoado, né? Porque tem que ter um início e um fim. Sim. Tem que ser lá, tem que encerrar a constelação. É a mesma coisa, entendeu? Então o processo apométrico é muito semelhante a isso nessa questão, entendeu? Então o desdobramento é um processo da apometria e outra questão que também da apometria que é o encaminhamento. Então a apometria ela encaminha, ela não limpa. É diferente. Entendi. Tudo que tiver de interferência na pessoa, no assistido, é encaminhado para uma coluna de luz, que dizem mas literaturas dizem que é uma nave, enfim, chama Hospital Amor e Caridade. É um lugar no astral, que acolhe os espiritual, processos chama. espiritual, que acolhe tudo que é interferência apométrica. Eu chamo de interferência, cada um chama de alguma coisa que quiser. Perfeito. Mas eu acho No meu processo, não sei se tem problema falar, um exemplo, teve um processo meu que a pessoa identificou um implante de um chip na minha mente, Certo. que estava me atrapalhando nessa experiência de vida. Sim. E aí ele fez lá alguns comandos para tirar. Dentro do processo apométrico, dos rastreamentos, que a gente chama de rastreamento, rastrear, buscar, nós contemplamos também para chips e implantes ou aparelhos astrafísicos. Porque os chips são meios de controle astrais. Que a espiritualidade, no nível, né, como eu falei, a polaridade tem um positivo e um negativo. Né? Sim. Que os espíritos de uma densidade maior controlam as pessoas através de implantes de chips. Você pega, por exemplo, se você pega uma pessoa, um alcoólatra, por exemplo, no sentido assim, ele é um chipado. Ele é controlado. Né? Há um implante. E o implante, o maior implante que existe, Marcelo, pela minha experiência, por todos os anos que eu vi, é o medo. O medo. O medo. O maior implante que tem na humanidade é o medo. É o implante, é o medo. O medo são 4 letras. São 4 letras que fecham o cerco à pessoa de uma maneira que a vida dela não anda pelo medo. Ou seja, ela é controlada. Porque o medo controla. O medo não deixa você ir para cá. Você vai até aqui. Mas eu não vou. Entendeu? Então, é o maior implante que existe. Estou estudando muito também sobre, por exemplo, prosperidade. Eu vi que o medo, ele é um dos maiores bloqueios, ele é um teto para a prosperidade. Porque às vezes a gente até quer prosperar, a gente até sonha em prosperar, mas o medo ele serve como um bloqueio. O medo, inclusive, eu fiquei até assustado, porque no inconsciente a gente pode ter medo de como seria essa nossa vida próspera e abundante. Isso. Aí você rejeita o medo. Aí você rejeita a prosperidade. Entendeu? Esse medo é por isso que tem na Bíblia 365 vezes escrito não temas. Um para cada dia do ano. Sim. E é forte. E é forte. É muito forte isso, é muito forte. Então é porque assim, que intuito tem ainda a parte negativa, energia negativa, espiritualidade negativa, ou seja, aspectos negativos, tem uma força muito grande. Ele não compactou com isso, mas não tem nada a ver com isso, mas eu respeito como energia, como força. Sim. A gente vê a humanidade hoje, mas a gente vê a nossa psicosfera planetária, um planeta com guerras, matando gente, né? Genocídios, abortos tremendos aí em várias, entendeu? Então, o planeta é muito pesado. Não é São Paulo, não é aqui, na nossa casa, não, é o planeta. Entendeu? Então, isso tudo, as energias negativas, vamos dizer, se alimentam disso. E a coisa cresce, entendeu? Por isso que é o bem e o mal, o anjinho, o diabinho, aquela coisa toda, tem o tempo todo, e é uma luta constante trazer pessoas para a luz. Claro,
trazer pessoas para o despertar de uma consciência maior. O medo é somente um aspecto mental, ele não existe. Não existe. Não existe, entendeu? Então, assim, você tem que trazer as pessoas para a luz. Então, é um trabalho árduo que muitas coisas, como a gente conversou no começo, então, pessoas estão procurando Sim. esses aspectos, não sabem bem ainda onde, muitos caminhos, né? Bacana, eu acho muito legal isso, a diversidade é grande, mas elas se identificam com uma coisa ou outra e estão buscando, porque precisa melhorar a vida, meu Deus, sabe? Precisa sair desse negativismo. E o amor é a maior energia do mundo, É. a maior energia do universo, né? Então, o amor sempre vence. O amor sempre ganha, entendeu? Então, só que as pessoas precisam se abrir para isso, né? Sim. Para conectar nessa força. Uau, João. Olha, Que legal. quanto aprendizado. Olha, eu costumo dizer, inclusive, que o medo é a fé ao contrário. Porque se a gente tem fé de conquistar algo, por exemplo, uma pessoa quer conquistar um emprego, quer ter aquele marido dos sonhos, a esposa dos sonhos, e ela busca aquilo, ela alcança com fé. Sim. Sabe? Ela começa a se projetar no caminho para alcançar aquilo. E o medo de não conseguir, ele faz a mesma coisa, só que ao contrário. Ele afasta a gente. Ah, eu tenho medo de não conseguir emprego, aí não consegue. Ah, eu tenho medo de ter um parceiro ou uma parceira com vários aspectos negativos que eu não gostaria de. Aí acaba atraindo exatamente. errado, medo Acaba atraindo exatamente aquilo que tinha medo de. Ela tem uma frequencial que não ajuda. Ela tem validações negativas, validações que questão dos pais, exemplo dos pais, por exemplo, né, das pessoas próximas que não foram felizes em relacionamentos. Exato. Então ela prefere não ter a pessoa que ganhou dinheiro, teve muito dinheiro e perdeu tudo. Então é melhor eu não ter dinheiro para não perder. Olha só que loucura, cara. Então é contra, como você falou no começo, contra a prosperidade dela mesmo. Entendeu? Então a apometria ela trata nesse campo todo, né, da vastidão que é o que nós trazemos de existência, de vidas, de informações, entendeu? Quando foi descodificado. Olha, João, gratidão, viu? Gratidão imensa por ter trazido esse conhecimento. Eu acho que 1 hora foi muito pouco para a gente poder destrinchar isso aqui. Tem muito assunto aí, né? Ah, a gente pode marcar outro. Claro. A gente pode marcar outro. Tem uma fila grande aí, mas a gente pode programar, porque é um conteúdo riquíssimo. Diz aí você que está assistindo, o que você achou desse bate-papo, deixa o seu comentário, deixa a sua pergunta também para o Djalma. Sim. Que a gente vai fazer um esforço aqui, uma força-tarefa para a pergunta chegar até ele e responder. E se você já conhecia essa técnica, essa ferramenta, também conta para a gente. E se você já tratou algo na sua vida. Eu estou tratando aquela questão que eu falo sobre a prosperidade, que era a escassez. Estou em busca, inclusive, e identifiquei que ainda eu tenho alguns medos. Mas já está percebendo uma melhora. Já estou percebendo melhor. Inclusive, senão nós não estaríamos aqui, viu? Porque era uma coisa que eu tinha medo, era de me expressar como eu sou. Eu tinha vergonha. Por exemplo, a minha boininha, de repente o meu colar, como eu me visto. Era uma coisa que eu sempre ficava assim, o que os outros vão pensar? Sempre estava colocando isso para fora, para outro, e não me expressava como eu gostaria. Hoje, graças ao bom Deus, à força do amor e à apometria também, essa técnica, eu estou me expressando melhor. É legal, Marcelo. Bom, parabéns por ter se permitido a isso, se conhecer e vendo os resultados disso. Só mais uma pergunta. Eu consigo fazer autoaplicação mesmo não sendo médio, ou eu tenho que fazer um curso para isso? Autoapometria ou não? Autoapometria? Não. Por princípio, não. E nem você, por exemplo, não pode fazer Eu em mim, não. Não? Não. Tem que ter alguém fazendo em mim. Ah, bacana. Porque há um risco de entrar um animismo muito grande. Porque a apometria é uma técnica anímica mediúnica. Então, se eu fizer por mim mesmo, não há garante uma eficiência tão grande. Eu prefiro não mexer nisso, eu prefiro passar para alguém para fazer. Perfeito. Mas aqueles comandos mentais que você falou, você costuma, né? Eu deixo, tipo, o que é meu é meu, Sim, eu sempre. São comandos, são gatilhos que eu vou disparando o tempo todo, entendeu? Sempre assim. Prova que a gente está consciente também, né? Isso, o tempo todo. É isso aí, gente. Vamos despertar, vamos tornar esse mundão mais legal, mais gostoso de se viver. Se permitam, né, a conhecer mais técnicas, sem preconceitos, sem julgamentos, porque às vezes você ignora tanto aquilo que você passa a vida inteira correndo atrás do rabo e não consegue resolver quando tem uma técnica que somente da gente deixar o preconceito do lado,
a gente pode acessar e melhorar o nosso dia a dia, a nossa vida, e assim a gente vai evoluindo nesse planeta. Quem sabe não só nessa vida, mas em vidas futuras. Vidas não, né? Experiências futuras. né? É isso. Futuras mesmo. Quero deixar uma mensagem para quem nos assiste, João. Bacana, pessoal. Agradeço a audiência, o Marcelo também por ter o convite. Muito bacana, realmente o assunto é muito extenso. E cuide-se vibracionalmente, energeticamente, para que se dê tudo melhor na vida de vocês. Pensem sempre no maior, no melhor, na capacidade que vocês têm de crescer, de evoluir, de melhorar, ok? Qualquer dúvida também, tem o Instagram, @Djalma Neto, _terapeuta, _holístico, também se tiver alguma dúvida, alguma coisa, mas pelo canal do Marcelo aqui, pode também fazer as perguntas e eu vou responder na medida do possível. Sim, aí ó, ficou mais fácil para chegar no Djalma. Gratidão, eu não tinha me lembrado. Esse TDAH aqui eu vou te falar. Mas ó, eu vou deixar a descrição aqui na legenda, tá? Para quem nos assiste. Não esquece, gente, de deixar o seu like, compartilha com quem você achar interessante. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, Djalma. Obrigado, Gratidão imensa, Marcelo, viu? pelo convite. Olha, esse é o nosso primeiro encontro aqui e vamos para os próximos. Já viu que tem mais muito assunto para falar. E, inclusive, eu também quero fazer uma apometria no individual. Ótimo, vamos lá. Isso aí, muito bom, bacana. Estamos prontos. Tchau, gente. Beijo, até o próximo vídeo. Gratidão. Gratidão, Dri.